Só vamos agora dar uma incrementada, tá? Na nossa suavização exponencial. Agora a gente vai incluir nela um componente de tendência. Deixa mais complicado? Não. Vai ser muito parecido com o que a gente fez na suavização exponencial simples, mas tá? Teremos que fazer umas continhas a mais. Qual que é a ideia da tendência aqui, ou do efeito de tendência? Tá? Quando a gente considerou a suavização exponencial simples, né? Inclusive com os resultados da predição, sempre estava prevendo um pouquinho aqui para baixo, né? Então, tanto aqui, acho que a média móvel, como as últimas observações também eram todas aqui para baixo, ele acabou prevendo um pouquinho para baixo, tá? Só que perceba que no geral, se a gente analisar essa série como um todo, né? Ela tem uma tendência de crescimento, tá? Só olhando, obviamente, esse trecho da série, tá? Ela tem uma tendência de crescimento, tá? Então não faz sentido, tá? Na hora que eu for fazer essa previsão, eu considerar, falar, pô, mas minha série tá crescendo ao longo do tempo, tá? Teve uma quedinha aqui? Teve, mas no geral ela tá aumentando, né? Então seria interessante considerar se no geral ela está aumentando para tentar jogar o valor da previsão um pouquinho mais para cima, tá? Então é isso que a nossa suavização exponencial simples com um ajuste de tendência vai fazer, tá? A princípio ela tem essa formulite complicada, mas o que mudou dela para a suavização exponencial simples? Mudou esse termo aqui, tá? Até então, ó, a nossa fórmula da suavização exponencial ela parava aqui, tá? Mas agora, tá? Ela vai parar aqui, tá? Nesse m de t-1, onde o mt ele vai ter uma formulinha particular dele ali, tá? Que ele vai considerar a diferença dos s's, tá? Vamos dizer assim, no período atual, mais a diferença dos f's dos s's no período anterior, que vai ser dado por esse mt-1 aqui, tá? Lembrando que esse S, né, ele é meio como se fosse aquela previsão da suavização exponencial simples, tá? E o que acontece? Se a gente sempre tiver diferenças positivas, ou seja, meu S atual for sempre maior que o meu S anterior, isso vai gerando um valor positivo, certo? Sempre o meu atual é maior que o anterior. Então, com isso, eu meio consigo captar a tendência da minha série temporal, tá? E captando a tendência, na hora de eu for fazer essa previsão na hora final, eu consigo incluir este valor de tendência, tá, na minha série para dar um upzinho, vamos dizer assim, um gásinho a mais para cima. E se for o contrário, né, sempre meu S atual é menor, a tendência é que ele sempre seja menor que o S anterior, isso vai me dar um valor negativo. Então, a hora que chegar aqui, tá, a gente vai ter um upzinho para baixo, vai dar um downzinho, então, né, a gente vai jogar isso para baixo, tudo bem? Bom, aqui nós temos um outro parâmetro também na hora de calcular este M aqui, que vai ser o beta, também vai variar entre 0 e 1, tá? Mas calma lá, vamos fazer o mesmo procedimento, o mesmo método, tá? Que a gente fez anteriormente, tá? Vamos colocar lá no Superdizinho, colocar fórmula por fórmula, destrinchar e fazer o exercício prático dela, tá? Bom, Jamboard, vou colocar mais uma aqui. Agora vai ser a suavização exponencial com ajuste de tendência, tá? Então, vamos às fórmulas, tá? A previsão, né, vai ser a mesma, tá? F de t mais 1 é igual ao S de t. Então, com isso, eu vou fazer a minha previsão. Certo? Só que aí nós temos um pequeno drama a resolver aqui, na qual o meu S de t, ele vai ser igual ao alfa vezes o yt, certo? Yt a gente já sabe, é o último valor observado da minha série, que eu quero fazer observação do valor futuro, mais 1 menos alfa, só que até então a gente só tinha o S de t menos 1, tá?
Aqui eu vou ter também mais um componente que vai ser o m de t menos 1, certo? Depois continua, não preciso repetir, né, todos aqueles calculinhos. O S de 1 a gente já sabe, ele é igual ao y1, tá? Bom, eu preciso desse m de t aqui, então m de t, ele é igual ao beta, tá? Mesma função do alfa, tá? Só que ele vai considerar a diferença dos s's, do s atual, do mesmo período dele, para um período anterior, tá? Então, vai ser esse cara aqui, vezes S de t, eu tenho o mesmo índice desse cara aqui, menos o S de t menos 1, mais o 1 menos beta, tá? E aqui vai ser a mesma coisa que a gente tinha anteriormente no exponencial simples, que eu vou considerar um m anterior, tá? Então vai vir o... Deixa eu apagar, fazer direito esse negócio aqui. Tá. Vezes o m de t menos 1, tá? Bom, eu consigo... Vamos copiar, tá? O nosso exercício, igual fizemos das outras vezes. Vamos fazer ele com muita calma até atingirmos o nosso resultado, tá? Vou me tirar da tela para não atrapalhar, a tela fica até mais bonita assim. E vamos começar, deixa eu separar aqui bonitinho. Certo, vamos lá. Bom, esse é você mesmo, canetinha. Vamos lá, então considerando a série temporal apresentada abaixo e etc, calcule a previsão do valor do tempo t mais 6, considerando o algoritmo de suavização exponencial simples, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui então calculando o S1 que eu sei, certo? S1 é igual ao meu Y1, certo? O Y no tempo T1, que é 5. Então eu tenho esse cara aqui. Certo? O meu MT, tá? Quando eu não tiver o meu MT no tempo T mais 1, não ficou no slide, M1, desculpa, ele é igual a 0, porque eu não tenho nenhuma tendência ainda no primeiro tempo. Não aprendi a calcular nada, certo? Então, M1 igual a 0. Isso daqui não está nem no livro, talvez seja por isso que eu esqueci de colocar no slide. Beleza. Agora eu consigo calcular o S2, certo? Então vamos lá, ó. S2, ele vai ser igual a 2, então alfa vezes Y2, alfa é meio, vezes o Y2, que é 10, tá? Mais o menos alfa, também vai ser meio, vezes, tá? O ST menos 1, então se o T é 2 é o S1, S1 eu tenho, é 5, mais o M1, tá? Se T é 2, M1 eu tenho que é 0, ou seja, até então eu não vou considerar nenhuma tendência, tá? Nesse carinha aqui, no anteriormente, tá? Porque não tem informação suficiente para calcular se isso de fato está subindo, se isso de fato está descendo, tá? Então, vamos fazer nesse momento desta fórmula aqui, tá ok? Bom, dado isso, tá? S2, 5 e etc, isso dá 10, isso dá 2,5, nossa, que milagre, deu 7,5, certo? Se eu for para o S3, eu vou colocar aqui, ó, S3, ele vai ser igual ao 0,5 vezes o Y3, que é o 15. Né? 15 mais 0,5 vezes o S anterior, legal, o ST menos 1 é o S2, eu tenho, né? Então, deu 7,5.
mais o M2, só que eu não calculei o M2, tá? Então vamos calcular o M2, ó. M2, ele é igual a meio vezes o S2 que eu tenho menos o S1, tá? O S1 é 5, o S2 é 7,5, então vai ficar 7,5 menos 5, tá? Mais 0,5 também, né, de 1 menos beta, vezes o M1. Meu, M1 é 0, então esse cara não vai interferir, tá? Então essa continha aqui dá 2,5, ela dá 1,25, né? Isso, 2,5, 1,25, tá? Ou seja, anteriormente, né, eu tive um aumentinho logo no começo da minha série. Então, só com essa pequena observação, nós notamos que a minha série está subindo. Então, vou colocar mais essa pontuaçãozinha para cima aqui no meu S3. Tudo bem? Bom, se eu for para o S4, vocês viram que a gente vai precisar do M3, tá? Então, de fato... primeiro, né? Pelo amor de Deus, vamos calcular esse negócio aqui. Então, dá 7,5 dessa multiplicação aqui. Mais, aqui a gente vai ter 7,5 mais 1,25 vezes 0,5, tudo isso dá 11,875. Então, 11,875, tá? Vamos agora para o M3, tá? M3 vai ser igual beta, que eu coloquei meio também, para deixar todo mundo com meio, tá? S3, que eu tenho aqui, que a gente calculou, é o 11,875, menos o S2, S2 é 7,5, ou seja, para pegar a tendência mais recente, tá? Mais 0,5 vezes o meu M anterior, que era a minha tendência mais ao passado, tá? Tô dando peso igual para as duas. M anterior deu 1,25. Nossa, vão ficar legal pra caramba essas contas, hein? Então vamos lá. Esse cara aqui menos 7,5, tá? Então esse cara aqui vai ficar 0,5 vezes ele mais 0,5 vezes 1,25. Isso vai me dar 2, pera aí que eu acho que tem coisa errada. É isso. Isso, tá certo, 2,81. 2,81, tá? Bom, vou começar aqui embaixo com S4. Deixa eu dar uma... Melhor, acho que dá pra fazer aqui. Será que dá? Acho que dá. S4 vai ser igual a meio vezes, tá? De novo, o Y4 é o 25 mais meio do meu S anterior, ó. S anterior é o S3, que a gente viu que é 11,875 mais o M anterior. Se o T é igual a 4, M3 a gente viu que é 2,81, tá? Isso daqui vai ser igual 25 vezes 0,5 é 12,5. Nossa, será que nem isso eu estou conseguindo fazer mais? 0,5 parênteses 1,875 mais 2,81. Isso dá 19,84. 19,84. Beleza? Temos S4, agora conseguimos calcular o M4, que é igual
a meio. O S4, que nós temos aqui, que é 19,84, menos o S anterior, que é 11,87, ou seja, aqui está só subindo, meu S está só aumentando, consequentemente, meu M está só aumentando também. Tá? Então, melhor, meu M está positivo, não significa que sempre vai estar aumentando. Tá? Mais meio vezes o M anterior, meu M anterior, que é o MT-1, é 2,81. Tá? Então, isso tudo aqui. Vamos fazer as continhas. Esse cara menos 11,87. Tudo isso 0,5 vezes, tá? Mais 0,5 parênteses. Não precisava, né? Mas enfim. Vezes 2,81, tá? Isso me deu 5,39. Faz sentido? Vamos fazer as continhas aqui. Dá 8 de diferença quase. Aqui mais 8 dá 4. Isso mesmo, 5,39. Faz muito sentido. Agora nós vamos calcular o S4, S5. Olha que legal. A hora que eu chegar com S5, eu quero fazer no 6, eu já mato esse cara aqui. Então vamos lá. É a última, galera. S5 é igual a 0,5 vezes o meu Y5, que é o 20, mais 0,5 vezes o S anterior é 19,84, 19,84, mais o Mzinho anterior, que é o M4, é o 5,39. Isso daqui é igual 10, né? Eu estou fazendo tudo na calculadora, então vamos lá. Meio vezes 20 é 10, 10 mais 0,5 vezes 19,84 mais 5,39. Isso daqui é igual a 22,61. Eita, que eu segurei o negócio aqui sem querer. 22,61. Com isso, eu consigo calcular o M5, que é igual a meio, vezes o M anterior é 5. Oh, desculpa. O S5, eu estou confundindo as coisas. S5 é 22,61. É 20 isso? Espera aí, deixa eu ver se eu não errei nada nas contas. Essa atual, mais essa anterior, ok. 22,61 menos o S anterior, tá? Então, meu S5 menos o S4. S4 é 19,84 mais 0,5 vezes meu M anterior, que é de 5,39, tá? Isso daqui vai ser igual, vamos às nossas continhas, 22,61 menos 19,84, tudo isso entre parênteses, 0,5 vezes mais 0,5 vezes o 5,39, tá? Isso dá 4,08. 4,08. Tudo bem? Ó, perceba que o meu M, ele deu uma baixadinha do que ele tava, tá? Porque no finalzinho deu uma diminuída, né? Não tava crescendo, deu uma diminuídazinha, tá? Mas mesmo assim a tendência ainda tá positiva, tá? Uma tendência maior que zero, ou seja, ele vai acrescentar essa tendência na previsão que ele só faria considerando o meu S5, tá? Então agora, minha previsão no tempo, meu F de 6 vai ser igual ao S5, que é 20
261 mais o M5, que é 4,08, tá? Isto daqui vai ser igual a 26,69, tá? 26,69, vou chutar que ele vai dar mais ou menos aqui, certo? Então, quando todos os outros chutaram para baixo, tá? Que eram só baseados nos valores anteriores, então a média dos valores anteriores, se esse daqui é o cara mais alto, a média, tá, nunca vai dar um valor mais alto que esse cara, certo? Então sempre vai iria chutar para baixo. No caso da suavização exponencial simples, ele considera o valor atual, mas todo o histórico, que no histórico aqui só tem um valorzinho um pouquinho mais para cima, o resto todo para baixo também. A tendência é que ele vai prever para baixo também. Agora, como eu considerei um componente de tendência, tá, que eu fui medindo as diferenças dos Fs nas interações anteriores e fui acumulando isso ao longo do tempo, como na maioria das vezes a diferença dos Fs foi aumentando, tá, no final das contas eu considerei esse acumulado aqui na minha fórmula, tá, para fazer uma previsão agora um pouco mais para cima, tá? Faz até, perceba que até acompanha a tendência, né? Se você traçar uma linha na sua série temporal aqui, meio reta, que tenta interpolar os pontos, ele já está acompanhando um pouco mais não seria bem essa linha que eu desenhei aqui, mas enfim, já está acompanhando bem mais a tendência aqui da série temporal, tá? Então, uma abordagem também interessante de se trabalhar a suavização exponencial com ajuste de tendência, tá? Então, voltamos no vídeo a seguir com mais um algoritmo que vai dar mais uma pitadinha de complexidade na nossa suavização exponencial, tá? Então,